Olá, meu querido, minha querida, que a paz, que a graça, que o amor, que a bondade, que a misericórdia e que o milagre do Senhor estejam na tua casa, em tua vida e também na tua família. Que o Senhor dos Exércitos continue cuidando de você e fazendo por você e por tua família o que ninguém neste mundo pode fazer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao último episódio da nossa série O Maior Missionário do Mundo. Série onde nós, durante toda a semana que passou, estudamos, aprendemos um pouco mais sobre a vida, sobre o ministério, sobre a personalidade forte, marcante do apóstolo Paulo, São Paulo, Paulo de Tarso, um homem que foi extremamente usado como instrumento nas mãos poderosas de Deus. Um homem que a própria Bíblia diz que através das mãos dele, Deus realizou milagres extraordinários. Um homem inteligente, um homem culto, mas um homem humilde. Um homem que tinha a sua vida no altar, na presença de Deus. Um homem que sofreu duras consequências por pregar o Evangelho, por defender a sua fé, por acreditar em Cristo, mas nunca, em nenhum momento, Paulo desanimou. Em nenhum momento você viu nem que seja uma pálida imagem de desânimo, de falta de coragem para pregar, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Foi o apóstolo Paulo quem disse: olha, irmãos, agora restam três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Paulo nos diz lá em Coríntios que não importa o que façamos, se não tivermos amor, se não tivermos o amor de Deus em nosso coração, tudo é em vão. Não importa quão consagrado você seja, não importa se você é dizimista, se você é ofertante, se você faz o bem, não importa se você prega, se você canta, não importa o que você faça. Se você não tiver o amor de Deus no seu coração, tudo o que você faz é em vão. É o primordial, é o amor de Deus, é que nos move, é que nos motiva, é que nos puxa para perto de Deus, é o seu amor em nosso coração. Paulo fundou muitas igrejas. Quando o título da série é O Maior Missionário do Mundo, é porque ninguém neste mundo viajou tanto como Paulo, ninguém neste mundo criou, fundou, plantou tantas igrejas como o apóstolo Paulo. Se você for observar no Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento foi escrito por ele. Paulo que escreveu Romanos, Paulo que escreveu 1º e 2º Coríntios, Paulo escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses e outras cartas que Paulo escreveu. Paulo viajou muito. Paulo dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, porque era o que ele acreditava. E foi ele quem disse: eu sei, disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, louvado seja o nome do Senhor. A fé daquele homem, a motivação daquele homem para servir a Cristo. Não esqueça que ele era perseguidor, não esqueça que ele era contra Cristo, que ele era contra o cristianismo, mas foi transformado por um encontro que teve com Jesus, e a transformação que Paulo sofreu, a transformação que Paulo passou hoje é usada essa transformação para transformar milhares de vidas no mundo inteiro. Pessoas dedicadas, pessoas que seguem o exemplo do apóstolo Paulo, pessoas que são destemidas, pessoas que são estudadas, pessoas que são dedicadas ao Evangelho, como foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não se apegava ao passado, ao que ficou para trás, não, ele mesmo disse isso. Ele disse: olha, irmãos, eu não julgo que alcancei ainda não, mas quanto a mim uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo no seu coração, Paulo tinha um objetivo. Qual era, pastor? Fazer a vontade de Deus.
pregar a palavra de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus. Muitas pessoas tentaram. O inimigo tentou de todas as formas desanimar o apóstolo, mas nada, absolutamente nada o desanimou. E ele mesmo disse, porque nada neste mundo vai me separar do amor de Deus, disse ele, nem altura, nem profundidade, nem homem, nem mulher, nem circunstância nenhuma pode me separar do amor de Deus. Senhor dos exércitos, que coisa linda, que vida inspiradora, que apóstolo, que homem inspirador, repito, não foi discípulo, não fez parte dos 12 discípulos, mas em nada, em absolutamente nada, Paulo ficou devendo aos discípulos, porque foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus também tem um propósito na tua vida. Deus também tem um plano para você. Acredite nisso. As palavras do apóstolo Paulo, palavras inteligentes, palavras eloquentes. Eu disse para vocês que o discípulo Pedro uma vez falou, olha, tem coisas que Paulo escreve que eu não entendo. Extremamente inteligente, profundo nas suas ideias, profundo nos seus raciocínios, nos seus argumentos, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não tinha medo de pregar o evangelho, ele não se envergonhava disso. Uma vez Paulo disse, olha irmãos, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Daqui para frente nada mais me importa. Porque eu tenho Cristo agora no meu coração, Cristo vive em mim, e daqui para frente eu quero olhar com o olhar de Cristo, eu quero sentir com os sentimentos de Cristo. Amados, eu vou dizer algo aqui que vocês não vão concordar, alguns de vocês, né? Talvez eu esteja muito apaixonado pela vida deste homem. Contudo, eu digo a você que no Novo Testamento, depois de Jesus, não houve um homem igual o apóstolo Paulo. Um homem que sofreu tanto, que padeceu tanto. E ele disse isso, disse, irmãos, eu sofri demais, mas eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a glorificar a Deus na saúde, na doença, preso, livre. Eu aprendi a glorificar a Deus na escassez, na abundância. Paulo dedicou a sua vida ao Senhor, literalmente. Paulo foi levado a julgamento, e neste julgamento Paulo foi alertado para voltar atrás, para negar tudo o que ele fez, tudo o que ele disse. E Paulo disse, não posso fazer isso. Como é que eu vou negar ao meu Jesus? Como é que eu vou dar as costas para aquele que me salvou, para o amor da minha vida? Não posso fazer isso. Então os seus algozes disseram, Paulo, você vai morrer. E Paulo disse, eu já falei, para mim morrer é lucro, porque eu vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim, a minha vida está na presença de Cristo, a presença de Cristo está na minha vida. E então foi decretada a morte do apóstolo Paulo. E uma morte assim bem terrível. Quer dizer, toda morte é terrível, né? Não tem uma morte menos terrível do que a outra, não. Mas tem algumas mortes que são mais assim, mais grotescas, né? Mais assombrosas. Paulo morreu como, pastor? Paulo morreu decapitado. Paulo foi colocado em uma situação, uma posição, com a cabeça sobre uma plataforma de madeira e uma guilhotina decepou, arrancou a cabeça do apóstolo, o servo de Deus, o homem de Deus, o instrumento nas mãos de Deus, o homem que pelas suas mãos Deus realizou milagres tremendos, milagres inacreditáveis, o homem que ressuscitou, o homem que curou pessoas, o homem que orou e o poder de Deus se manifestou, o homem que pregou e milhares de pessoas se converteram pela palavra de Deus na boca daquele homem. Agora a cabeça de Paulo foi separada do seu corpo. Paulo morreu decapitado. Mas as palavras do apóstolo, a vida do apóstolo, o testemunho do apóstolo Paulo, continua pregando até hoje.
continua nos ensinando, continua nos orientando. Deus continua convertendo corações através da vida do apóstolo Paulo. E é por isso que antes de morrer, Paulo disse palavras que para mim são muito marcantes, palavras que são muito motivadoras. Paulo disse: olha, irmãos, escutem bem, completei a carreira, acabou para mim. Completei a carreira, combati o bom combate. Olha o que esse homem diz. Depois de ter sofrido tanto, depois de ter apanhado, picado por cobra, sofrer naufrágio, ser açoitado, ir para a presença de guardas, ser tido como um herege, ser tido como um rebelde. Paulo sofreu demais. E agora esse homem diz: olha, eu combati o bom combate. Completei a carreira. Eu guardei a minha fé. E a minha coroa está guardada. A minha coroa, a minha recompensa está preparada, e não só para mim. Olha o que Paulo diz. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam, que acreditam, que confiam na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então este homem teve a sua voz silenciada. A cabeça de Paulo foi tirada do seu corpo, mas o testemunho de Paulo continua. E Paulo morreu com esperança. Paulo morreu com uma certeza, porque foi ele mesmo que escreveu. Ao ser ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ah, amados, eu quero abraçar Jesus, obviamente, eu quero muito ver Jesus, mas eu também quero abraçar o apóstolo Paulo. Eu também quero agradecer ao apóstolo Paulo pela fidelidade, pelo compromisso que ele teve com Deus. E eu peço muito a Deus que me dê intrepidez. Eu peço a Deus que me dê o compromisso, a fidelidade que o apóstolo Paulo tinha com ele. Na verdade, eu queria muito que Deus jogasse, que Deus lançasse sobre mim uma porção dobrada do Espírito Santo que veio sobre o apóstolo Paulo. Meu querido, minha querida, que nós sejamos leais, que nós sejamos fiéis a Deus, que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, que não importa o que aconteça, não importa o que digam, não importa o que façam, nós continuemos na presença, no altar, buscando, confiando, acreditando em Deus e esperando no Senhor Jesus, combatendo o bom combate, não mais vivendo, mas Cristo vivendo em nós, na certeza que a coroa da justiça, a coroa da recompensa nos está guardada e reservada pelo nosso Deus, não somente a nós, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor, que eu e você, nós dois, que nós estejamos tão íntimos de Deus, tão próximos de Deus, que nada neste mundo mais importe para nós a não ser estar na presença do Senhor, de tal forma que nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus viva em mim e em você. Que Cristo Jesus seja visto em nossa vida, que as nossas palavras, as nossas decisões, o nosso comportamento, as nossas atitudes revelem ao mundo que nós temos um Salvador, que eu e você saibamos em quem nós temos crido, que Ele é fiel e poderoso. Oh, glória a Deus! Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado. Obrigado por esta série, obrigado, meu Deus amado, por este testemunho poderoso deste missionário, deste homem que não poupou a sua vida para te servir, para proclamar o teu evangelho, não se envergonhou, não se intimidou, mas se levantou todas as vezes que teve oportunidade, em tempo e fora de tempo. Este homem foi um instrumento poderoso em tuas santas mãos. Obrigado, meu Deus. Unge-nos, ó Deus. Unge a mim, unge este filho teu, unge esta filha tua com a porção dobrada do Espírito Santo que o Senhor derramou sobre o apóstolo Paulo. E que nós estejamos tão perto de ti, meu Deus. Que nós sejamos tão fiéis a ti,
que nós não mais vivamos, mas que Cristo Jesus viva em nós, em nosso coração, e que a nossa vida esteja no teu altar todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa série. Eu espero que você tenha aprendido nesta série. Eu espero que você tenha se aproximado mais de Deus através desta série. O mês que vem teremos outra, viu? O mês que vem falaremos de um outro personagem ou de uma outra situação bíblica que nos eleve, que nos edifique, que nos aproxime mais de Deus. Então, se você não se inscreveu ainda neste canal, se inscreve. Porque este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de luz para a tua vida, para a tua família. Se inscreve. Você não paga nada e compartilhe. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta série. Se você não assistiu todo, assista. Assista desde o primeiro episódio, eu te asseguro. Vai ser bênção para a tua vida, viu? Compartilhe, porque o Senhor dos Exércitos, Ele vai te recompensar, viu? Em nome de Jesus. Até a próxima.